Eu não sei se os irmãos estão lembrados que na primeira quinta-feira nós estudamos sobre o culto religioso no domingo. Foi a primeira quinta-feira desse mês, estudamos sobre o culto religioso no domingo. E nós falamos alguns elementos que compõem o culto. Nós falamos que a oração é um elemento que compõe o culto. Nós falamos que as escrituras é um elemento que compõe o culto. Nós falamos dos cânticos, que é os outros elementos que compõem o culto. Nós falamos do sacramento, que é o batismo e Santa Ceia, que compõem o culto. E nós dizemos que não ia falar de juramentos e votos, porque teríamos um estudo sobre isso. E é sobre isso que quero falar nesta noite com você, por alguns instantes, sobre os juramentos legais e os votos. Juramentos legais e votos. Se tem algo que é distorcido em nosso meio, se chama votos. Então nós vamos estudar sobre isso nesta noite. Eu queria basear o nosso estudo na palavra do Pai, que se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 23, versículo de número 21 ao 23. Deuteronômio 23, do verso 21 ao 23. Deuteronômio 23, do verso 21 ao 23, diz assim: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardará em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, a palavra dizendo aí é: não fazendo o voto, não haverá pecado em ti. O que proferir os teus lábios, isso guardarás e farás, porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com tua boca. Porque votaste livremente ao Senhor teu Deus, o que falaste com tua boca. Então a primeira coisa que eu já aprendo aqui é que voto não é forçado. É a primeira coisa que eu aprendo aqui: voto não é forçado. Não se força ninguém a fazer voto. Infelizmente tem igreja aí que você mal pisou dentro dela, o cara já vem com um envelope do seu lado e manda você fazer um voto. Aí durante o culto é envelope disso, envelope daquilo, aí começa voto disso, voto daquilo, comprando bênção. Como se Deus vendesse bênção. Não, bota 100 aqui, Deus te dá 500. Bota 500, Deus te dá 1000. Então, algo distorcido em relação a votos. E a gente vai tratar sobre isso nesta noite. Os cristãos devem prestar juramento quando exigido pela autoridade legal? São perguntas que surgem na mente da gente. O juramento deve ser prestado mesmo a pessoas hereges e a pessoas não crentes? Os votos, a quem pode ser feito? Precisa realmente ser feito? Qual a diferença entre juramentos e votos? São perguntas que surgem na cabeça de muitos cristãos e às vezes eles não querem respondido. Essas são questões sobre as quais muitos crentes não têm uma compreensão bem clara e definida. Por isso, o presente estudo pretende esclarecer o que a Bíblia apresenta. Isso está registrado na nossa confissão de fé de Assunção. Ela expõe acerca da significação, da legalidade e da seriedade dos juramentos legais e dos votos. Mas o que é juramento legal e voto? O que é juramento legal e voto? Juramento legal é uma parte do culto religioso em que o crente
em ocasiões próprias e com toda a solenidade, chama a Deus por testemunha do que assevera ou promete pelo juramento. Ele invoca a Deus a fim de ser julgado por ele, segundo a verdade ou falsidade do que julga. Eu já vi tanto isso. Se quer ver, vou até beber água. Final de ano, virada de ano, 31 o dia 1º. Porque desde de 2000, quando aquele, creio que vocês ouviram falar nele, um falso profeta chamado Nostradamus, ele disse que no ano 2000 o mundo estaria na Terceira Guerra Mundial. E na virada do ano 2000, não sei se vocês lembram, houve uma convenção massa. E desse tempo para cá, as pessoas acham que Jesus só vai voltar na virada do ano. Posso ser sincero para vocês? Tem pessoas que vêm para a igreja na virada do ano, não é porque quer passar a virada do ano na igreja, não, porque é medo do arrebatamento. Como se ele estivesse aqui, tivesse com a vida certa, isso ia... Porque desde 2000 é assim. Desde 2000 é assim. As pessoas passam a virada de ano na igreja com medo do arrebatamento acontecer, porque acredita nesse besteirol que esse cidadão falou, que no ano 2000, na virada do ano 2000, estaríamos enfrentando a Terceira Guerra Mundial. Aí as pessoas vêm na virada do ano e elas falam assim: contar para virar o ano, faltando 5 minutos, aquela oração final para fazer a contagem regressiva. Aí elas começam a orar. Eu estou falando isso que eu já ouvi. O que eu não fiz para o Senhor esse ano, eu prometo fazer tudinho em 2024. Mas aí amanhece o dia, não houve toque de trombeta, não houve arrebatamento. Vamos para a Bíblia? Deuteronômio 10, verso 20. Ao Senhor teu Deus temerá, a Ele servirá, a Ele te chegará, e pelo seu nome jurarás. E pelo seu nome jurarás. Então a pessoa tem que entender que ela está fazendo um voto, não é para o pastor da igreja, não. Não é para o evangelista, nem para o diácono, nem para o presbítero, não. Está fazendo compromisso com Deus. Está fazendo compromisso é com Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Quando a pessoa faz um voto, ela não está fazendo um voto para homem, ela está invocando o nome de Deus, porque Deus deu uma ordem. A ordem foi expressa. Ao Senhor teu Deus temerá, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome. É por isso que lá em Êxodo 20, Deus vai dizer: escreve aí, Moisés, na tábua: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Ei, Deus não te chama para votar, não. Deus não te chama para fazer como os católicos chamam de promessa, não. Mas se votou, cumpra. Se votou, cumpra. Porque você não está fazendo voto para homem, você está invocando o nome de Deus, e o nome de Deus é santo. O nome de Deus é santo. Então isso é juramento legal. A pessoa chegar diante, já visto também,
Se o Senhor abrir a porta para mim, o meu primeiro salário eu vou depositar tudo no envelope. Já ouvi isso muito. Não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem 50 vezes. Não é o dinheiro que me muda, não. Ele só vai mostrar quem eu sou. Ei, vou repetir. Não é o dinheiro que te muda, não. Ele só vai mostrar quem é você. Tem gente que diz assim, não, fulano não pode enricar, não, você enrica. Não, não muda não. O dinheiro só mostra quem eu sou. O dinheiro só vai revelar quem você é. Se você é ganancioso, se você é usurável, se você ama o dinheiro. Porque é a Bíblia que vai dizer. A Bíblia não vai dizer que o dinheiro é pecado. A Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor a ele. Porque o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. Então já vi pessoas dizer isso muito. Chegar diante de Deus e fazer um juramento. Se o Senhor abrir a porta para mim, já chegar para mim, ora para mim, Marcos. Porque se o Senhor abrir, vou te contar um caso. Não gosto de contar porque isso me machuca. Isso me machuca e eu levei muito tempo para tirar isso da mente. Trabalhava com um rapaz, não vou dizer o nome por ética. Chegou para mim e disse, eu tenho um sonho de ter uma moto. Se Deus me desse uma moto, eu ia pegar a minha namorada e nós íamos para a igreja. A gente ia ir para a igreja, quem sabe um dia a gente se tornava na igreja. Ora para mim, Marco, trabalhávamos juntos. Minha área de refrigeração, trabalhávamos juntos nessa área. Oramos, abracei com ele e nós oramos. Deus ouviu a oração. Um mês depois ele estava com a moto nova, tirada na casa nova. 60 dias depois eu estava no velório. Isso custou a sair da minha mente. Eu ficava resmoendo no meu quarto à noite perguntando a Deus por que eu orei, por que Ele respondeu a oração. Juramento. 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 Você não está fazendo diante do homem, você está fazendo diante de Deus. Mas o que é voto? O voto é da mesma natureza que o juramento promissório. Deve ser feito com o mesmo cuidado religioso e cumprido com igual fidelidade. Tem que ser da mesma coisa que é o juramento legal, o voto, né? Da mesma natureza que o juramento. É uma promissória que você está colocando diante de Deus. Tem que ter o mesmo cuidado, tem que ser cumprido na risca com fidelidade. Abre a sua Bíblia. Salmo 116. Eu tenho até certeza que você conhece. Salmo 116, verso 13, verso 14. Vamos ler o 12 para você entender o contexto. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O salmista está fazendo uma pergunta. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele vai responder. Primeiro, eu tomarei o cálice da salvação. Segundo, eu invocarei o nome do Senhor. Terceiro, cumprirei os meus votos ao Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor. O salmista entendia perfeitamente que era cumprir votos. O salmista entendia perfeitamente. Salmo 116, verso 12, 13, 14. Cumprirei os meus votos ao Senhor. Agora volta um pouquinho a página aí da sua Bíblia para o Salmo 66. Salmo 66, verso 13 e verso 14. Salmo 63, 13 e 14. Entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos que
proferiram os meus lábios e que no dia da minha angústia prometeu a minha roupa. Posso te dar um conselho? Não promete nada alegre demais, não promete nada quando você estiver com muita raiva, não promete nada quando você estiver com muita tristeza. Cuidado com essas 3 áreas da sua vida. Cuidado quando você estiver alegre demais, se abrir a boca e falar coisa que você não vai cumprir, quando você estiver irado demais, ou quando você estiver angustiado demais. O salmista estava passando por uma angústia e tudo indica que ele pediu a Deus: tira de mim, e eu pagarei meus votos. Olha aí. Entrarei na tua casa com holocausto, pagar-te-ei os meus votos que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Se você prometeu, você cumpre. Pelo amor de Deus, se você prometeu, você cumpre. Vamos lá para Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Vamos ler o verso 2. Eclesiastes 5, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Por que Deus te deu 2 ouvidos e uma boca só? Já fez uma análise disso? Se Deus quisesse que você falasse muito, Ele tinha te dado tudo. E tem gente que já tem uma boca que fala demais do que as duas. Se Deus me deu 2 ouvidos e uma boca só, é para mim falar menos e ouvir mais. É por isso que Tiago vai dizer algo fenomenal na sua epístola. Ele vai dizer assim: seja sábio em ouvir e tardio em falar. Seja sábio em ouvir. Você já prestou atenção que toda pessoa que fala muito, ela não gosta de ouvir? Já prestou atenção nisso? Que toda pessoa que fala muito, ela não gosta de ouvir. Ela te interpela. Quando você está falando, ela te interpela, não deixa você falar. Ela não sabe esperar você falar para depois ela falar. Olha o que a Bíblia está dizendo: não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Agora, olha o verso de número 4000. É o contexto, o verso 2. Porque quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Verso 5. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Irmãos, isso é latente e patente nos dias atuais. Porque tanta pessoa que abre a boca para falar coisas com Deus que nunca vai cumprir. E vai pagar o preço. Vai pagar o preço. Então, o que nós aprendemos em primeiro lugar? O que é juramento legal? E voto. Uma parte do culto, em que o crente, em ocasiões próprias, com toda solenidade, chama a Deus por testemunha. Chama a Deus por testemunha. Ou assevera, ou promete pelo juramento, ele invoca a Deus, a fim de ser julgado por ele segundo a verdade ou falsidade que julga. Ah, você já foi criança igual eu, você já falou isso. Eu juro por Deus, eu duvido se não tem ninguém aqui que nunca falou isso com um irmão, com uma irmã, com um colega, com um amigo. Eu juro por Deus que isso é verdade. Eu juro por Deus que eu ouvi. Porque uns ainda diziam assim: eu juro pela alma da minha mãe. Atitudes que devem envolver o juramento e os votos. Primeiro, temor e reverência. Temor e reverência. Salmo 24.
24. 3 e 5. Vamos ler o verso 3 para a gente entender. Salmo 24. Quem subirá, verso 3, quem subirá ao monte do Senhor? É uma pergunta que o salmista está fazendo, ele vai responder. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí ele vai falar as características, porque é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, e nem jura dolosamente. A palavra dolo aqui é má fé. É má fé. Essa palavra é uma palavra jurídica. Má fé. Premeditado. Premeditado. Dolo. O que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Que não jura com falsidade. Que não jura com má fé. Está lembrado em um tribunal? Quando alguém é chamado para depor, o meirinho vai lá, pega uma Bíblia e manda ele colocar a mão direita em cima da Bíblia. Já viu o meirinho fazer isso? Jura diante de Deus dizer somente a verdade, nada mais que a verdade em nome de Deus. Já viu filme assim? Pois é assim que acontece quando você é chamado para testemunhar. Sua mão é colocada em cima da Bíblia e o meirinho te pergunta: jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade? Daqui a pouco a gente fala por que você tem que jurar lá. Temor e reverência é uma das atitudes que devem envolver os juramentos e votos. Convicção quanto ao conteúdo. Gênesis 24, 3. Gênesis 24, 3. Vamos ler o 2 para a gente entender o contexto. Gênesis 24, verso 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo, o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não façam voltar para lá o meu filho. Agora vamos para o verso 9. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. A primeira atitude, convicção quanto ao conteúdo. O que estava em jogo? Eu e você. Esse juramento aqui, talvez você nunca prestou atenção. O que estava em jogo? Eu e você. Nesse juramento aqui estava em jogo eu e você, a minha e a sua família. Talvez a gente lembre isso aqui, nunca prestou atenção que a minha e a sua família estava em jogo aqui nesse juramento. Deus vai dizer para Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra, ou todas as famílias da terra. Agora imagina se Isaac tivesse casado com uma Eteia, com uma Cananeia. O servo teve que prometer duas coisas: não arrumar mulher Eteia, não arrumar mulher Cananeia, e nem levar Isaac de volta para Padã Arã, da onde Abraão saiu, Ur dos Caldeus, atual Iraque que você conhece. 2 juramentos estavam aqui. Não, se a moça não quiser vir, você está livre do juramento, mas não leve meu filho para lá, e nem toma mulher desta terra para mim. Então a segunda coisa que nós sabemos: convicção quanto ao conteúdo. Convicção quanto ao conteúdo. Agora vamos para Esdras, capítulo de número 10, verso 5. É um livro pouco lido, né? Está entre 2 Crônicas e Neemias.
Vai ficar fácil de você localizar aí. Está entre 2 Crônicas e Neemias. Esdras, capítulo de número 10. Versículo de número 5. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e todo Israel, de que fariam segundo esta palavra, e eles juraram. Que juramento era esse? Se você olhar o texto em negrito aqui, é que Israel tinha casado com mulheres etéias, e os seus filhos agora falavam um linguajar meio hebraico, as dodita e hebraico, era uma mistura. Esse é o perigo da mistura. Esse é o perigo da mistura de julgo desigual. E esses homens tinham filhos. Então essa disse agora, por causa do pecado de vocês têm que jurar que vão ter que mandar essas mulheres embora, e os seus filhos também têm. Imagina o pranto naquele dia. Imagina o chororô naquele dia. Eu creio que tinha uma ali que tinha 10 anos de casado. Eu creio que tinha uma ali que tinha 5 anos de casado. Eu creio que tinha uma ali que tinha 11, 12 anos de casado, e tiveram que mandar essas mulheres embora com seus filhos. E eles tinham que jurar que tinha que mandá-las, que queria mandá-las embora. É esse voto que Esdras está dizendo aqui. Então Esdras se levantou, ajuramentou os principais sacerdotes e os levitas e todo Israel, de que faria segundo essas palavras, e eles juraram. Quando a gente olha voto na Bíblia, juramento na Bíblia, é coisa muito séria. É coisa muito séria. Porque envolve temor e reverência, envolve convicção quanto ao conteúdo, envolve sinceridade no cumprimento. Envolve sinceridade no cumprimento. Vamos lá para Salmo 15. Salmo 15. Salmos de número 15. Olha a pergunta do salmista: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade, pratica a justiça, de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, a palavra réprobo aqui é aquele que Deus já condenou. Mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio não retrata. Vamos abrir um parênteses aqui? O que jura com dano próprio não retrata. Se você empenhou a sua palavra, seja homem, seja mulher para cumprir, por mais que isso te traga perda financeira, vou repetir, por mais que isso te traga perda financeira, é isso que está dizendo aqui, ó. O que jura com dano próprio e não retrata. Está preparado para perder, mas para cumprir uma palavra que saiu da sua boca? Ah, você está doido, evangelista? É 5 mil reais, mas você empenhou sua palavra. É 10 mil reais, mas você empenhou a sua palavra, seja homem, seja mulher. Porque se você olhar em cima, essa é a característica de quem vai morar no céu. Porque o texto em negrito aí é cidadãos do céu. Essa é a característica dele. Estou perdendo, mas continuo sendo um homem de Deus. Eu estou perdendo, mas continuo sendo mulher de Deus. É isso que o salmista está dizendo. Quem é? Quais características daqueles que vão habitar no teu tabernáculo, daqueles que vão morar no seu santo monte? Aí ele vai dizer: o que vive com integridade, pratica justiça, de coração pela verdade, que não difama, que não faz mal ao próximo, que nem lança injúria contra seu vizinho, e que os seus olhos têm poder desprezível ao réprobo, mas honra ao que teme ao Senhor e que jura com dano próprio. E não retrata. E não retrata.
anunciou, tem um carro para vender. Apareceu um comprador. Só que você falou o preço lá. Só que você falou o preço lá para ele. Só quando chega cá, o cidadão vai comprar o carro, você fica, eu pensei bem, aconteceu comigo. Não tinha um prisma para comprar essa doce. O cidadão ligou para mim. Eu fico com o prisma. Estou indo amanhã ver o prisma. Não vende para mais ninguém, não. Qual é o preço? 16 mil reais. Era só para inteirar para comprar o prisma. Para comprar a doce. Só que quando eu desliguei o telefone, ligou um casal do Belo Horizonte para mim dizendo assim: você tem um prisma ainda? Eu estou 22 mil no prisma. E eu fui olhar a tabela FIP, era 21.800. E aí, o que você faria no meu lugar? Você ligaria para o cidadão lá e falava para ele que não ia vender? Ou você seria homem, mulher e dizia: não, pode vir comprar um carro? Eis, ter nome de crente é muito fácil. Agora eu quero ver você cumprir a sua palavra diante de Deus. Porque o que nós acabamos de ler é as características de um homem e de uma mulher que vai morar no céu, que jura com dano próprio e não retrata. Eu perdi. Mas eu cumpri a minha palavra. Eu falei para o casal: olha, eu acabei de vender o carro. 16 mil, pelo amor de Deus, nós te damos 20 mil na mão. Vende o carro para a gente. 10 minutos de insistência no celular. Posso ser sincero para você? É fácil pregar, difícil é viver o que nós pregamos. É fácil pregar, qualquer um prega. Agora é difícil é viver o que nós pregamos. Que jura com dano próprio e não se retrata. Sinceridade no cumprimento. Sinceridade no cumprimento. O problema é que tem gente que faz uns votos de tolo só o sangue de Jesus. Quer ver um homem fazendo um voto de tolo aí? Abre a sua Bíblia em Juízes. Juízes capítulo 11. Vamos começar com o é um juiz de Israel chamado Jefté. Olha o voto de tolo que esse homem vai fazer. Juízes capítulo número 11, verso 30. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Sabe quem saiu ao encontro dele quando ele chegou da guerra? A filha, a única filha que ele tinha. Agora me mostra na Bíblia Deus pedindo a esse homem para ele fazer voto. Eu deixei para ler por último, olha o verso 29 para você ler. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Peraí, se o Espírito do Senhor estava sobre esse homem, ele precisava fazer algum voto? A vitória já estava garantida. Quem é que combate o Espírito Santo? Quem é que suporta um homem cheio do Espírito Santo? Quem é que vence um homem cheio do Espírito Santo? Quem é que vence uma igreja cheia do Espírito Santo? Quem é que vence uma mulher cheia do Espírito Santo? Precisava desse homem abrir a boca santa dele e fazer um voto de louco desse? Talvez ele pensou que ia sair um cabrito lá da casa dele, sei lá, um carneiro ou um empregado dele, mas justamente saiu a única filha que ele tinha. E ele disse que ofereceria ela em holocausto. Há uma controvérsia entre os
teólogos do mundo inteiro, que alguns falam que ele sacrificou a filha, outros falam que ela nunca pôde casar. Eu fico com a Bíblia, porque a Bíblia vai dizer assim para mim, ao fim, verso 39, ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual lhe fez segundo voto por ele preferido, assim ela jamais foi possuída por varão, daqui veio o costume a Israel. Então tudo indica que ele privou a moça de ter um casamento. Foi morar em Siló e servir no tabernáculo. Me mostra depois dessa história aqui, descendente de Jefité. Não tem, acabou a história dele aqui. Porque a filha era a única que ia suscitar descendente para ele, para preservar o nome dele na terra. Acabou. Por causa que abriu a boca e fez um voto tolo que Deus não pediu. Por isso que a gente precisa pensar muito ao abrir a boca e falar com Deus. Eu vou fazer isso se o Senhor fizer isso para mim. Quer ver mais um para nós finalizarmos? 1 Samuel 14. Samuel 14. A partir do verso 24. 1 Samuel 14, a partir do verso 24. Estavam os homens de Israel angustiados naquele dia, porquanto Saul conjurara o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão antes do anoitecer, para que não vingue dos meus inimigos, pelo que todo o povo se absteve de provar pão. Olha o verso 25. Todo o povo chegou a um bosque onde havia mel no chão. Oh, Deus. O cara está numa guerra. O cara está numa guerra com o seu exército e ele vai fazer um voto para Deus dizendo: ninguém vai comer. Se a pessoa está batalhando, enfrentando armas, enfrentando mano a mano, a pessoa não vai comer. Olha o voto de tolo mais uma vez. Quem está fazendo agora é Saul. Só que Jonatas não tinha ouvido ele fazer o juramento, ele vai comer. Olha aí o verso 27. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão e molhou no faco de mel, levando a boca, tornava a brilhar. O cara estava com fome, então foi só comer o mel, os olhos voltou a brilhar de novo. Aí contaram a Saul. Olha o que ele vai dizer. Verso 39. Porque tão certo como vive o Senhor que salva Israel, ainda que com meu filho Jonatas esteja a culpa, será morto. Porém, nenhum do povo respondeu nada. Se o povo não intervisse, ele tinha matado o filho por causa de um voto louco. Esse é o perigo de eu abrir a boca e falar aquilo que Deus nem me cobrou para falar. Agora, para finalizarmos, eu posso fazer juramento exigido pelas autoridades? Sim. Se esse juramento prestado não fira a palavra de Deus, eu posso. Jurar bandeira, por exemplo. É um juramento. Quem já foi reservista sabe que tem que fazer esse juramento. Se for um juramento que não fira a palavra de Deus, que não te põe contra a palavra de Deus, tudo bem. Agora o problema é se o juramento ferir a palavra de Deus. O problema é se o juramento ferir os conceitos bíblicos. Aí o negócio é diferente. Aí o negócio é diferente. Eu creio que você já leu uma das igrejas que Jesus mandou a carta para ela, a igreja de Esmirna, Apocalipse. O bispo daquela igreja se chamava Policarpo, homem de Deus, homem fiel. Era o bispo daquela igreja, Policarpo. Ele foi levado diante dos procônsulos, e a história vai dizer que eles disseram para ele assim: jura?
Primeiro lançaram ele aos leões. A Bíblia diz, a história diz que os leões fecharam a boca, tiraram ele de lá. Aí fizeram uma fogueira, amarraram ele no tronco, fizeram uma fogueira igual. Disseram assim: jura que você vai negar o nome de Deus? E nós te desamarra daí agora. Ei, irmão, escapa com tua alma. Sabe? Ele estava com 85 anos de idade, a história vai dizer. É só você jurar que vai negar o nome de Jesus, nós te desamarra daí agora te tira daí. A resposta dele foi: eu tenho 85 anos que sirvo a Ele, e Ele nunca me fez mal. Para quê? Eu juraria contra aquele que só me fez bem. Está preparado para isso? Está preparado se lançar uma pena capital do Brasil, ou você nega ou você morre? Você está preparado? O presidente da nação chegar diante de você e dizer: estende a mão e jura que você vai blasfemar no nome de Cristo. Você está preparado? Porque se o juramento ferir a palavra de Deus, não deve ser prestado. A partir do momento que fira, não pode ser prestado. Em último lugar, o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. O voto não pode ser feito a criatura nenhuma, mas somente a Deus. Olha o que Jacó vai dizer. Gênesis 28, 20. Jacó vai dizer assim. Gênesis 28, 20. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, e de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ao voto de Jacó. Tinha ninguém lá. O lugar era ele, como diz a história. Era só ele e Deus. E ele vai fazer um voto para Deus. E ele vai terminar dizendo: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, eu te darei o dízimo. Olha o voto. Então você prestou atenção que o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Somente a Deus. Só que no Novo Testamento a gente precisa entender algo maravilhoso sobre jurar. E eu só queria que você a visse dessa feita comigo. Preciso falar isso, não posso deixar de ler essa referência para você. Mateus capítulo de número 5. Verso 36, 33 ao 37. Mateus capítulo 5, verso 33 ao 37. Olha como Jesus vai dar outra roupagem no juramento. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Olha a roupagem nova que Jesus dá. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é onde meus pés se apoiam, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não está falando da vida, não está falando de Deus. E nem jureis pela tua cabeça, porque se tu não tem capacidade de tornar um cabelo branco ou preto. Olha o verso 37, a conclusiva. A conclusiva. Posso parafrasear para você o que Jesus está dizendo? Então eu vou parafrasear para você o verso 37 que Jesus está dizendo: se você é homem de Deus, se você é mulher de Deus, se você tem palavra, então seja o seu palavra, se ensina ou não. Não precisa de jurar, não. Precisa de jurar, não.
É isso que o verso 37 está dizendo. Seja, porém, a tua palavra, se ensina ou não, o que passar disso vem do maligno. Ei, se você é homem de Deus, você é mulher de Deus, precisa ser jurado, não? Tem que ter palavra. Tem que ter palavra. Ei, você vai vir? Vou só se eu morrer. Se eu não aparecer aí é porque eu morri. Você não morreu, eu vou. Isso é palavra. Ei, você vai ligar? Vou. Só se eu perder minha voz. Mas se eu perder uma mensagem. É isso que Jesus está dizendo no verso 37. Seja, porém, tua palavra. Não precisa de jurar, não. Seja tua palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Primeiro, quando você chegar numa cidade, não conhecia ninguém. Você chegasse num comércio, um armazém, e dissesse assim: olha, eu sou morador novo aqui, no bairro. Queria comprar um crediário aqui. O senhor é crente? Vou comprar o que o senhor quiser aqui. Hoje, se você fala que é crente, você fala: não, aquela loja lá está mais barata. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você e nos dê palavra. Palavra. Que Deus nos ajude a ter palavra para manter o que nós falamos. Seja o que eu falar, sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do maligno. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais um ensinamento, mais um aprendizado da tua parte. Ajuda-nos a ser homem e mulher de palavra, cumprir o que prometemos. Tem misericórdia de nós. O Senhor mesmo deu uma outra roupagem. O Senhor não abirrogou a lei. O Senhor cumpriu e deu mais força para ela. Porque às vezes as pessoas, ó Deus, juravam naquela época por coisas santas e banalizavam o juramento. O Senhor vem trazendo para nós hoje, dizendo que vale mais a pena ter palavra do que jurar. Então, nos ajuda a cada dia a ter palavra, a dizer sim e também aprender a dizer não. Porque isso agrada ao Senhor. Ser conosco a cada dia. Nos fortaleça na tua presença. Nos renove, nos dê graça, nos ajude a vencer. Eu sei que os dias não são bons, eu sei que os dias são conturbados, tenebrosos, mas o Senhor nos ajudará a permanecer com palavra. Vivifica a tua igreja, cada família aqui nesta noite representada. Louvado seja o Senhor. O teu Espírito impulsionou a cada um que aqui está para aprender um pouquinho mais da tua palavra. Te louvo, te bendigo e enalteço o teu nome, pela disponibilidade que o Senhor deu a cada família que está aqui representando um dos seus familiares. Que o Senhor esteja renovando, fortalecendo e dando graça. É no nome de Cristo Jesus que nós choramos. É nesse nome santo que nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe, querida, a sua sexta-feira. Te dê um sono reparador.